Clodovil, um dos maiores estilistas do país, era admirado por muita gente por conta dos seus pensamentos, suas posições, falava o que pensava, mas do mesmo modo que ele ganhou a simpatia de muitos, o político também fez bastante inimigos. Ele acabou morrendo de uma maneira misteriosa. Isso faz muita gente se questionar até hoje se o Clodovil teria morrido mesmo por conta de um AVC ou se a morte dele teria sido encomendada. Muita coisa estranha aconteceu pouco tempo antes dele morrer, como por exemplo, uma visita de políticos no dia anterior à tragédia. Será que Clodovil foi assassinado? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. É praticamente impossível não saber quem foi Clodovil Hernandes, um apresentador, político, ator e um dos maiores estilistas do Brasil. Fez muito sucesso por conta dos seus trabalhos, da sua honestidade e, é claro, por conta da sua maneira de pensar. Como eu disse, ele dizia o que vinha na cabeça, doa quem doer. Em 1980, após ser consagrado como um costureiro da elite brasileira, o Clodovil foi convidado pela Rede Globo para fazer parte da equipe de apresentadores da TV Mulher, sendo seu primeiro programa de televisão e, como o próprio nome sugere, era focado no público feminino. Lá o estilista costumava ler cartas de mulheres e nessas cartas elas pediam dicas e sugestões sobre o que vestir. Tenho 24 anos, sou solteiro e trabalho fora, numa agência de publicidade. Por isso tenho que andar muito bem vestida, mas não posso gastar muito. Durante o programa, o apresentador até desenhava os modelos ao vivo, desde roupas que poderiam ser usadas em festas, como por exemplo num casamento, e a roupas até mesmo para ser usadas no dia a dia, no trabalho. Porém, Clodovil não durou muito tempo na TV Mulher, porque em 1982 ele foi demitido do programa após ter discutido ao vivo com a Marília Gabriela, que na época era a âncora do programa. E aquilo deu nele uma raiva. Ele tinha essa coisa. Ele me provocava no ar, ele dizia coisas no ar e tal. Ele era incontrolável. Ninguém o controlava, porque acho que... Vocês percebem que ele foi polêmico desde sempre. Bom, durante a sua carreira repleta de polêmicas, o Clodovil conquistou milhares de admiradores ao redor do Brasil. Porém, como ele costumava dizer sempre o que pensava, ele também fez bastante inimigos, que o consideravam arrogante, egocêntrico, enfim. Parte desse ódio vinha do pessoal LGTV, pois mesmo Clodovil sendo abertamente gay, ele era contra alguns direitos que os homossexuais exigiam, como por exemplo o casamento gay. Foi exatamente isso que eu disse, porque não tem sentido gay casar, homem casar com homem, mulher casar com mulher, não tem sentido. Eu acho que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem pela própria possibilidade de trazer almas ao mundo, porque isso me parece o certo e o correto. Clodovil dizia que não tinha orgulho em ser gay e até associava a passeata do orgulho gay com prostituição, depravação. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela e as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. Porém, foi na política que o estilista fez diversos inimigos bem perigosos e poderosos. A carreira na política. Durante a sua carreira na política, o Clodovil se mostrou uma pessoa que não tinha medo de expor os podres que aconteciam por lá. Como, por exemplo, no dia em que ele foi entrevistado pelo Terra TV, no ano de 2007. A entrevistadora questionou se o deputado federal trabalha. E o político afirmou o seguinte, abre aspas, não trabalha nada, só fica andando pra lá e pra cá. E ainda afirmou que os políticos faziam votações na calada da noite, o que acontece até hoje, Deputado federal trabalha muito? Trabalha nada. Anda muito pra lá e pra cá nos corredores do nada. E é tudo fora de horário. Eu tenho um projeto que eu vou colocar amanhã pra gente trabalhar de dia, porque você vai trabalhar de noite pra votar coisas escusas na calada da noite, isso é o fim do mundo. Como se não bastasse, Clodovil também tinha um projeto que pedia redução no número de deputados da Câmara, no qual iria ter então apenas 250 deputados, e não uns 500 e poucos, se eu não me engano, que existe hoje, ou seja, mais da metade que ele queria cortar, Porque ele afirmava que era muita gente, muita despesa, não tinha necessidade disso. E no fundo, cara, a gente sabe que não precisa mesmo de tudo isso, Eu pretendo diminuir o número de deputados na Câmara dos Deputados Federais. Mas não sou eu que pretendo. É uma necessidade premente.
É muita gente, é muita despesa, é muito tudo, é muito isso e muito desentendimento. Com esses pensamentos e propostas, o Clodovil ele colecionou inimigos dentro da Câmara dos Deputados. E isso fez muita gente se questionar da sua morte misteriosa. Clodovil foi assassinado? Alguns médicos aí afirmaram que a morte de Clodovil foi por conta de um AVC, mas até os dias de hoje, muitos acreditam que o político foi assassinado. O que motiva as pessoas a suspeitarem disso é que, um tempo antes de falecer, o Clodovil demitiu alguns funcionários que estavam agindo de maneira corrupta no seu gabinete. O Clodovil recebeu um dossiê de uma assessora dele comprovando desvios no gabinete. E era, pelo que ela me disse, desvios milionários. E o Clodovil ficou muito abalado com isso. Outro ponto foi que um dia antes de ser encontrado no seu quarto, a sua antiga funcionária afirmou que o político tinha recebido uma visita de um rapaz que trabalhava na Câmara. Eu sei porque ele trabalhava na Câmara. Quantas vezes aquele homem, o mesmo homem da última vez que esteve lá, frequentou? Que eu cheguei a ver, que eu cheguei a receber, pelo menos umas 8 vezes. Quando a moça chegou no outro dia para trabalhar, encontrou o Clodovil caído no chão, né? Alguns móveis estavam fora do lugar. A cachorrinha dele, né, estava debaixo da cama, bem assustada. E é claro, né, sem contar o fato que o político acabou tendo um traumatismo craniano, no mínimo suspeito. O quê? Uma mancha pequena? Não, um galo mesmo. Ele tinha um galo na testa, do lado direito. E vocês lembram, né, daquele projeto que o Clodovil pretendia colocar em prática para diminuir a quantidade de deputados na Câmara? Pois é, um amigo próximo de Clodovil, né, o Ronaldo Esper, que também é um estilista, né, apresentador de televisão, político, né, já afirmou várias vezes em programas de TV que o Clodovil foi assassinado por conta desse projeto. Deu uma notícia, César, que você não percebeu. Sim. A redução do número de componentes do Congresso. Você sabe de quem era esse projeto? Não. Do Clodovil. E você sabe por que o Clodovil foi assassinado? Por causa desse projeto. Ronaldo Esper também afirmou que o Clodovil era uma pessoa muito inteligente e disse que num derrame cerebral sai sangue, mas não afunda o crânio. E mais uma coisa, não tinha e afundamento craniano? Isso consta no atestado, é isso? É o que consta, não parece? Pode ser que o estilista passou mal durante a noite, né, tentou chamar ajuda, mas não conseguiu, caiu, bateu a cabeça. Porém, conhecendo os políticos do nosso país, acreditar que o Clodovil possa ter sido assassinado não é nenhum absurdo. O estilista nasceu no dia 17 de junho de 1937 e, infelizmente, veio a falecer no dia 17 de março de 2009. Apesar de polêmico, o Clodovil deixou um legado que dificilmente será esquecido. Mas me diz aqui você acredita que o Clodovil possa ter sido realmente assassinado? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Vou deixar recomendado para vocês um outro vídeo em que a gente fala sobre o que aconteceu também com o Henrique Cristo. É um vídeo um pouco antigo do canal, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo. Tchau.